Mercados emergentes e mercados desenvolvidos. Como esses dois grupos de países formam na economia uma situação muito importante para a nossa carteira de investimentos e a forma que ganhamos dinheiro. Meu nome é Guilherme Anoni, do Para Sempre Investidor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Obrigado pela sua audiência. Aqui nós falamos de investimentos, finanças e a maneira que você lida com o seu dinheiro de uma forma fácil, simples e eficiente. Neste vídeo eu quero trazer um pouquinho da conversa que eu tive com o Pedro, um amigo meu lá de Portugal. Nós fizemos um podcast, eu participei do podcast dele chamado Ave Rara em novembro. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário e também no card aqui em cima o link para essa entrevista. Eu recomendo que vocês vejam, ela é fantástica. Nessa ocasião comentamos sobre composição de carteira e esses assuntos vieram à tona. Como dar peso para os países emergentes ou os desenvolvidos e quanto. Então, eu expliquei uma forma que eu raciocínio para o Pedro e ele me disse assim, olha Guilherme, foi um dos pontos mais altos de toda a história dos podcasts do Ave Rara. Essa tua contribuição fez um sentido incrível. Você também, exato, mas já me perguntaram porquê é que não investes em empresas portuguesas? Pronto, olha, foi o melhor momento de todos os episódios do podcast, foi isto que tu explicaste, explica tudo de uma forma simples e rápida. É isso aí. É isso mesmo. Feito essa colocação, vamos fazer um backtest só para explicar bem certinho qual que é a diferença. Hoje o mundo ele é dividido praticamente por essas duas economias, as emergentes e as desenvolvidas. Os desenvolvidos eles pesam 90% de toda a riqueza mundial criada nesses países. E os outros 10 estão nos emergentes. Emergentes hoje eles são classificados Brasil, México, Argentina, China, Hong Kong, Taiwan, Indonésia, Turquia, África do Sul. Esses países são mais ou menos entre 25 a 28 países nesta classificação. Naturalmente, podemos perceber que eles são países com risco político muito forte, são países com risco inflacionário muito forte, onde o IDH do país está longe de ser os maiores, saúde, educação, segurança, tudo isso caracteriza um país por ser emergente, porque ele está querendo emergir para algo. Então, qual que é o raciocínio pulo do gato nessa situação? Nós temos, então, que tratar de buscar a ineficiência desses países. Quer ver um exemplo? Um exemplo meu. O Para Sempre Investidor, a empresa que eu tenho de educação financeira, ela funciona no Brasil talvez muito melhor do que ela funcionasse nos Estados Unidos. Aqui, 3% da população investe no mercado financeiro, 1% da população investe no exterior. Nos Estados Unidos, quase 70% das pessoas têm exposição ao mercado. Então, eu tenho muito mais chance de crescer a minha empresa e espalhar a educação financeira num país onde 3% investe ou num país onde 70% investe. Entendeu a grande diferença? Então eu resolvi empreender, eu resolvi trabalhar num país emergente. Parte dos recursos que eu ganho e o que for utilizado para o investimento, aí sim, essa é a total diferença. Aí você investe no local correto. Da mesma forma que você escolheu empreender nos emergentes, porque ele tem essa ineficiência, você consegue gerar mais lucro e ganho aqui, você também escolhe investir nos países mais corretos. Países que têm moedas há mais de 300 anos, países que têm as maiores e melhores empresas do mundo, e você não vai ter, você não pode tomar como o exemplo, nós aqui brasileiros, de querer manter todas as suas economias de investimento no Brasil, porque você mora aqui ou porque você acha a nossa bolsa muito maravilhosa. Pelo contrário, o Brasil ele pesa 0,6% da economia mundial no momento que eu gravo esse vídeo. Não é nem 1%. Então você está deixando 99,4% de toda a riqueza do mundo espalhada sem que o teu investimento esteja abraçado, sem que o teu investimento esteja exposto a isso. Então foi isso que eu disse para o Pedro. E ele falou assim, Guilherme, é a pura verdade. Eu prefiro justamente trabalhar aqui em Portugal, tudo mais, e investir nos maiores países do mundo. E isso que nós estamos falando de Portugal, que faz parte da Europa e é considerado um país ainda
Desenvolvido, correto? Então, vamos pegar um outro exemplo, a Apple. Porque nós falamos que a China é muito grande, o maior PIB do mundo, achamos que ela é fantástica e tudo mais, vamos investir na China. A China pesa 3% na economia mundial. Se somarmos com Hong Kong, dá 4,2%. Então esse é o real tamanho de China e Hong Kong junto. A Apple faz praticamente todos os seus iPhones lá. Então, só que pensa comigo, a margem de lucro da fabricante da Apple lá na China é muito menor por aparelho produzido do que a margem de lucro que a Apple tem vendendo iPhones pelo mundo todo. Não importa se você vai comprar um iPhone em outros locais. Ele foi produzido sim na China, criou uma riqueza absurda para a China. Só que quando ele vai para a Apple já pagou a produção, paga um preço menor, e o lucro que ela tem para vender nas lojas físicas dela é gigantesco. Uma loja física da Apple que está na China, por exemplo, ela gera todo aquele recurso, aquela riqueza, justamente para a matriz lá dos Estados Unidos, teoricamente. Então fica muito pouco ao redor do mundo. Então, esse é o grande racional de que por que os Estados Unidos é tão grande e por que às vezes nós não devemos ter o erro de comparar o PIB do país, certo, com a economia propriamente dito. Porque senão nós deveríamos ter a nossa maior posição da carteira na China e não nos Estados Unidos. Mas se olharmos a parte econômica, vimos que os Estados Unidos têm um valor muito maior do que a China. E por que isso? Simplesmente pelo PIB per capita. Temos, mais ou menos, a grosso modo, um americano médio ganha 80 mil dólares por ano, enquanto um chinês ganha aproximadamente 12, 15. Então você precisa de praticamente 7 chineses para ter a riqueza de que um americano tem. Então, como na China tem bilhões de chineses, claro que o PIB total é maior, só que a produtividade, a produção e a riqueza, ela ainda é concentrada muito nos Estados Unidos. Alguns exemplos aqui para ilustrarmos ainda mais o vídeo. Vamos pegar o top 5 das economias do mundo. Nós temos Estados Unidos, 59%. Segundo colocado, Japão, 6,2%. Perceba a distância do primeiro para o segundo. Em terceiro, nós temos o Reino Unido, em 4,2%. Em quarto, vem a China, com seus 3,4%. E em quinto, o Canadá fecha o top 5 com 3% de peso. Lá na outra ponta, nós temos os últimos 3 colocados. Portugal, Catar e Turquia, cada um pesando 0,1% na economia mundial. Então, assim a gente consegue ter uma noção, fazer um balanço e entender justamente essa situação. Eu quero que você busque no seu país, eu quero que você empreenda no melhor ramo possível, aonde você está exposto, aonde você mora, no país que você está. Busque essas ineficiências, empreenda pra caramba nesses países e pegue a parte inteligente disso, o seu recurso para investir de longo prazo, você tem que tirar dos países emergentes. Eles não podem pesar mais do que 10% na sua carteira. Se você, por exemplo, quer investir 10% da sua renda variável no Brasil, você está cometendo um erro ao ponto de vista estatístico e do mercado inteligente, porque você está dando um peso de quase 20 vezes o que o Brasil não representa. Então você está carregando um risco nas costas, você não tem certeza dessa recompensa por esse risco e está deixando de alocar dinheiro aonde deveria estar alocado. Porque quando você concentra mais no Brasil, naturalmente a sua exposição no resto do mundo vai diminuir. E o seu patrimônio lá no futuro pode ser muito prejudicado por isso. Então, eu espero que essa distinção possa ter feito sentido para você, que você tenha entendido como ponderar esses dois e como colocar na sua carteira de investimentos. Invista sempre em todas as economias, mas invista de forma balanceada e de uma forma inteligente. Não deixe de estar exposto só porque você talvez gosta ou não gosta de algo. Lembra, o dinheiro ele está nem aí para os seus sentimentos. Então, nós temos que investir de uma forma muito racional, mesmo sabendo que as nossas maiores decisões são sim emocionais. Então, por isso, que quanto mais racional nós colocarmos na carteira, uma ou outra decisão irracional que nós tenhamos, talvez ela não nos penalize tanto.
Então eu espero mais uma vez que esse conteúdo possa ter te ajudado. Quero que você compartilhe esse vídeo com alguém que possa se interessar por esse conteúdo. Toda semana tem 2 vídeos aqui, bem como siga as minhas redes sociais aqui no YouTube e também no Instagram, @guilherme.anoni. É muito importante ter o acompanhamento de vocês e essa interação. Eu agradeço e me despeço e, como sempre, vamos nos ver no próximo vídeo.